Bom, muito boa tarde a todos. Eu começaria também por agradecer o convite que nos foi endereçado ao Deutsche Bank e a mim particularmente, muito ao António, e contar aquilo que ele agora mesmo pediu para referir aqui, como é que, provavelmente, porque é que eu estou aqui hoje e como é que nós nos conhecemos. E que foi há uns tempos em que, segundo o António, tanto se foi o António que o diz, eu acredito que assim terá sido, disse que o Deutsche Bank foi a primeira empresa que chamou o António para ir falar de amor como um critério de gestão para a alta direção. Nós efetivamente tivemos um seminário com cerca de 30 pessoas da alta direção e em que tivemos a debater esse tema e no final até comprámos 100 exemplares do livro que distribuímos pelos principais diretores do banco, exatamente para tentar vincar este conceito no nosso dia-a-dia e na nossa gestão. Portanto, provavelmente essa terá sido uma das principais razões para eu estar aqui hoje. Eu iria começar também por falar daquilo que é ser um líder, mas, tal como já foi aqui referido e também pelo Alexandre, vamos falar daquilo que é a nossa realidade. Portanto, vou deixar para aqueles que estudam estes assuntos de uma forma mais afincada para falar de teologias e para falar das teorias, nós vamos falar de casos muito concretos e o caso concreto que vou falar aqui hoje é o caso do Deutsche Bank, que é o caso que eu conheço e que pelo menos que lido com ele nos últimos 10 anos. Portanto, aquilo que eu vou dizer é a minha visão de uma realidade muito própria, que é a realidade do Deutsche Bank. Antes de falar dos outros temas que irei abordar, de que calçarmos os sapatos dos outros e aquilo que é o que nós chamamos uma organização cuidada, que é uma metodologia que nós lançámos no Deutsche Bank este ano, queria falar de dois aspectos antes. O que é ser um líder, na nossa visão, o que é ser um líder, e alguns conflitos, ou mitos, como quiseram chamar, que os líderes vivem no seu dia-a-dia. Primeiro, o que é ser líder? E ser líder é muito difícil, e é muito difícil de primeiro de haver um critério que seja uniforme, e há estilos de liderança diferentes e cada um deles pode ser o mais aplicável e o mais ajustável em cada caso concreto. Por isso é muito difícil conseguirmos ter uma definição suficientemente homogénea de líder. Mas eu diria que há 4 características que são essenciais do líder e são essas que eu tenho para mim como as principais. O líder é aquele que dá a visão, em linguagem mais comum, o alvo, onde é que nós queremos ir. O líder é também aquele que define a estratégia e os objetivos, ou seja, em linguagem comum, o caminho, para onde é que nós vamos. E o líder também é aquele que mobiliza as pessoas e a equipa na execução desses objetivos e dessa estratégia. Portanto, é aquele que dá o alimento ao longo do caminho. São os mantimentos ao longo do caminho. E, por fim, o líder é o exemplo. Já aqui foi referido também, é o exemplo. É o que conduz. Eu diria que estas 4 definições, estes 4 conceitos, cabem em qualquer líder e em qualquer contexto. E, por isso, se há alguma universalidade na liderança, eu diria que nestes 4 eu penso que são mais ou menos inquestionáveis. Quanto aos mitos, há alguns mitos ou conflitos que os líderes e que todos nós nos sentimos no nosso dia-a-dia. Alguns já foram aqui referidos, seguramente que outros também já foram pensados ou vão ser referidos. O primeiro é o da criação da riqueza e da distribuição. E o conceito de que quão justo é que isto é e o que é que deve vir ou não antes. E a nossa visão muito particular, ou a minha visão muito particular, é de que a criação da riqueza e do lucro é o principal objetivo de uma empresa, e sem empresas não haveria sociedade e não haveria bem-estar, e ficaríamos apenas com o outro elemento que seria a família, mas a qual não poderia exercer as suas funções. E as empresas, para serem sustentáveis, ou para garantirem o futuro, como também aqui já foi falado, têm que dar lucro. O aspecto ético e o aspecto do amor ao próximo tem de estar, obviamente, na forma como esse lucro é gerado, logo na essência, e também como é que esse lucro é distribuído. Portanto, na geração e na distribuição. Mas tem que criar lucro. O segundo aspecto é o da meritocracia versus igualdade. E não há
hipótese e não há viabilidade numa empresa de ser sustentável ou de garantir o futuro se tiver em mente apenas a igualdade sem pensar na meritocracia. Porque entre igualdade e justiça, a justiça fala mais alto. E se nós não adotarmos o critério da meritocracia, estaremos seguramente a ser injustos para aqueles que mais se empenham, que mais se dedicam e que mais dão à empresa. Igualdade de oportunidades, sim. Igualdade de níveis é impossível. Porque todos nós somos diferentes. Temos que dar igualdade de oportunidades a todos, mas a meritocracia tem que ser algo que tem que estar permanentemente em cima da mesa. O terceiro aspecto é da responsabilidade e da complacência ou do perdão. Perdoar e ser complacente com a falha é uma obrigação. Todos nós falhamos mais do que uma vez por dia. E todos nós temos direito a ter a segunda, terceira, quarta, quinta oportunidade. Mas isso não significa que não vamos responsabilizar todos aqueles pelas suas falhas. São coisas distintas. Ser complacente com a falha e desresponsabilizar das consequências. Nós temos que ser complacentes, mas temos que responsabilizar. E o quarto e último é esforço e satisfação. Há quem diga que não pode haver satisfação nas empresas com elevados níveis de esforço, ou de tensão, ou de pressão, ou de stress. Há vários nomes para os mesmos estados. Eu não considero que assim seja. Eu acho que quanto mais tensão houver, maior será o regozijo com o sucesso. Tal qual como um desportista, que seguramente está em tensão quando está perante uma prova, mas seguramente que se ganhar vai ficar satisfeito por isso. Eu há 10 anos estou no Deutsche Bank, há 10 anos que estamos na linha da frente em termos de inquérito de satisfação comparado com o Deutsche Bank a nível mundial, e também há 9 anos que a nossa população diz que o nível de esforço, 60% da nossa população da população do Deutsche Bank diz que o nível de esforço é elevado. Portanto, não são incompatíveis. Uma organização cuidada, e tem já entrar no caminho de entrar no sapato dos outros, é a organização que pensa em todos os outros e não apenas na organização em si. Todos nós fazemos parte da organização, mas não só os colaboradores. Todos nós. E uma organização cuidada é aquela organização que põe todos os stakeholders, como já aqui hoje foi falado, na mesma balança, com o mesmo peso. Eu não podia estar mais de acordo com o que foi dito de que, no longo prazo, nenhum stakeholder pode sobrepor-se aos demais. E os stakeholders são, obviamente, os colaboradores, no centro. Nós temos que cuidar dos nossos colaboradores. Temos que cuidar dos nossos clientes. Temos que cuidar do capital, que é uma forma de escrever acionista com C, mas que resulta. Temos que cuidar dos reguladores, que é o controle, também é uma forma de escrever reguladores com C, e reguladores não significa só os reguladores, no nosso caso da banca. Reguladores são todos aqueles que nos controlam, ou seja, são todos aqueles que olham pelo risco de uma empresa e que têm o seu papel de polícia, mas têm que ser igualmente equacionados. E por último, o último C, que é o da comunidade. Uma empresa é sem dúvida uma comunidade, mas está inserida numa comunidade ainda maior, que é toda a nossa comunidade, e essa comunidade tem que estar em alinhamento com os valores com que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia. E por isso uma organização que não cuide destes 5 Cs é uma organização que não é sustentável e é uma organização que a prazo estará seguramente condenada, e isto vai em linha com o que foi hoje dito pelo professor César das Neves, e que eu não podia estar mais de acordo. E por último, falar do estar, calçar os sapatos dos outros, que eu penso que há aqui alguma curiosidade sobre isto. O que é isto? É também uma iniciativa que nós levámos a cabo no Deutsche Bank e que significa, efetivamente, calçar os sapatos dos outros. Chamámos-lhe bootcamp, e o que fizemos foi que demos a oportunidade às pessoas para escolherem algumas áreas em que gostariam de participar um par de horas, ou uma manhã, ou uma tarde, para conhecer essas outras áreas. É muito fácil de nós ouvirmos, e ouvimos sistematicamente, que as outras áreas são os responsáveis pelas nossas ineficiências. Qualquer reunião que uma pessoa vá numa empresa, são sempre os outros que são os responsáveis pelas nossas ineficiências. E por isso mesmo, eu, alcançado de ouvir isto, achei por bem dar a oportunidade de todos nós conhecermos o que é o outro lado,
para que depois possamos falar com alguma maior propriedade sobre aquilo que ouvimos. Mas não disse só aos outros para irem experimentar, eu próprio fiz 28 horas de bootcamp e fui fazer atividades tão simples como atender telefones de clientes, atender telefones de colaboradores, sem aqui um ou outro, fechar uma caixa num balcão, carregar uma operação num sistema. Tive 28 horas a dedicar às atividades mais simples da empresa para melhor compreender aquilo que todos os outros diriam sobre o que é possível, não é possível, o que é difícil, o que não é difícil. E a adesão foi enorme a seguir. Nós somos uma população de cerca de 450 pessoas e tínhamos 150 inscrições para fazer o bootcamp, ou seja, 1/3 da empresa está interessada em conhecer o que é o trabalho dos outros. Eu acho que isto é o maior exemplo de amor ao próximo, ou seja, a melhor forma de amar o próximo é respeitá-lo e tentar conhecê-lo e saber quais são as suas dificuldades, o que é o seu dia-a-dia, é pôr as suas roupas, pôr os seus sapatos. Seguramente que as discussões a seguir, a conhecerem o que é o outro lado da barricada, como se costuma dizer, as discussões serão seguramente mais ricas, a cumplicidade será seguramente muito maior e a organização ficará seguramente muito mais rica. Eu falo por mim, eu fiquei muitíssimo mais rico depois destas 28 horas e isto é uma iniciativa que todo o banco já pediu para continuarmos todos os anos, porque acharam que é algo que dá a oportunidade de nos conhecermos uns aos outros e de nos enriquecermos todos cada vez mais. Por isso, isto são alguns exemplos daquilo que é o nosso dia-a-dia, das nossas dificuldades de ser um líder, mas também daquilo que nós temos ao nosso alcance, e ao nosso alcance está a capacidade de fazer melhor a vida de todos aqueles que trabalham connosco, diretamente ou num destes 5 Cs com que nós incluímos na nossa equação. E é isso que um líder tem que fazer, é tornar a vida de todos aqueles que interagem connosco cada vez melhor e cada vez mais produtiva. Muito obrigado a todos.